Não, a gente quer saber da MP também, né? Quer? Não, vou começar com a reunião, sim. Boa tarde. Oi, Boa tarde a presidente. todos. Boa tarde. Antes de responder as perguntas, já que esse vai ser o tema, eu já tinha sido convidado há algumas semanas pelo ministro Braga Neto, pelo ministro Ramos, para conhecer o gabinete de crise montado pelo ministro Braga Neto. E durante as últimas semanas eles foram reafirmando o convite. Ontem o ministro Ramos me ligou, perguntou se eu poderia realizar essa visita na tarde de hoje. Eu disse que sim, acho que é meu papel institucional, né? Principalmente no momento de crise e de perda de tantas vidas, né? O mais importante é sempre o diálogo, né? Ver de que forma o governo federal vem atuando, conhecer o gabinete com toda a sua estrutura, uma boa estrutura, bem organizada, como sempre, pelo ministro Braga Neto, que foi interventor da segurança pública no Rio de Janeiro e foi um governador nessa área com muita competência. A gente já sabia dos méritos da qualidade dele, como conheci nos últimos meses as qualidades do ministro Ramos. O presidente da República desceu e me convidou para conversar, para tomar um café. Eu aceitei, claro. Conversamos sobre o momento, sobre como é que cada um vem enxergando essa crise. Nós sabemos qual é a posição do presidente, hoje mesmo ele falou, eu tenho a minha posição, ele sabe qual é. O que eu disse a ele é que nós deveríamos encontrar, né, os pontos que nos unem, né? Claro que todos certamente têm o mesmo objetivo, que o Brasil consiga enfrentar essa pandemia, cuidar da vida dos brasileiros, mas também olhar, né, o pós-pandemia, de que forma que o Brasil vai sair dessa crise, como vai ser a redução depois do momento mais crítico do fim do isolamento. Hoje a Câmara fez um debate importante com o economista Armínio Fraga, com a presidente da Fiocruz, a doutora Márcia, com o doutor Paulo Chap, discutindo o atual momento e o que já se poderia projetar do atual momento para o futuro. Então, nós começamos esse debate e o que eu disse ao presidente é que nós deveríamos fazer esse debate em conjunto, né? Como eu disse, sempre olhando aquilo que temos de convergência, dialogando, avaliando o papel de cada um dos poderes, o que o parlamento pode fazer, além do que já fez e fez muito, tanto a Câmara como o Senado. Então, acredito que, apenas porque certamente essa seria uma das primeiras perguntas, eu, como presidente da Câmara, né, em algumas semanas fiquei, né, sem responder ao convite do ministro Braga Neto, do ministro Ramos, mas em determinado momento a minha obrigação como presidente da Câmara manter sempre o diálogo, que sempre foi mantido, mas de forma mais reservada, pelo telefone, pela troca de mensagens, mas foi exatamente esse o objetivo, mostrar que o que nós queremos é soluções para os problemas dos brasileiros. Eu acho que o diálogo e a construção de caminhos em conjunto geram uma maior esperança dos brasileiros nesse momento, né? Os conflitos, as brigas, elas geram insegurança
e perda da confiança da sociedade, já que aqueles que têm a responsabilidade do diálogo e de construir os caminhos em conjunto estão confrontando. Então, o meu papel, né, independente daquilo que concordo e daquilo que divirjo, o meu papel institucional é levar o presidente à pauta da Câmara, mostrar o que nós estamos fazendo, o que nós aqui acreditamos de forma majoritária. Nós temos de forma majoritária essa divergência do momento do isolamento, mas isso não pode nos dividir. Eu acho que o importante é que todos possam voltar a sentar na mesa e discutir os caminhos. Por exemplo, a importância da gente conseguir acelerar e aumentar o número de brasileiros testados. Hoje saiu uma matéria num jornal, né, no exterior, não sei se foi com um médico belga, ele mostrando que pela taxa de testagem do mundo, não no Brasil, do Brasil é mais baixa, nós só teremos essa situação resolvida, né, pela taxa de crescimento das pessoas infectadas em julho de 2021. Então, a própria Espanha, Madrid, que já passou por todo o problema que passou, ainda tem uma taxa baixa em relação ao que os cientistas consideram aquilo que vai gerar uma imunidade maior e um controle maior da doença. Então, temos muitos desafios. Como temos muitos desafios, o nosso papel é dialogar e a Câmara continue junto com o Senado votando as matérias que possam garantir as condições para que estados e municípios e o próprio setor privado possam continuar garantindo uma estrutura para salvar vidas e que, paralelo a isso, a gente consiga, com diálogo, sinalizar que nós vamos construir as soluções, a retomada de matérias em algumas semanas, algumas matérias importantes, como as reformas. Sem dúvida nenhuma, as reformas tinham um peso antes da crise e certamente agora o peso será muito maior. Uma reforma administrativa pensada para uma relação dívida-PIB de 75% é de um tamanho. Uma reforma administrativa com 100% da relação dívida-PIB é outra reforma. Da mesma forma que a necessidade de a gente melhorar a produtividade das empresas brasileiras. E um ponto fundamental para isso, eu não tenho dúvida nenhuma, tem vários, mas tem um que faz parte do papel do Parlamento, que é a reforma tributária. A reforma tributária que já tramita na Câmara, a questão de bens e serviços. Talvez a gente precise ampliar o debate sobre a renda, sobre outros temas, mas, sem dúvida nenhuma, essas reformas terão um peso, um impacto decisivo na retomada da economia a partir do segundo momento. E quanto melhor o Brasil sair dessa crise, menor o custo da dívida, né? Se o Brasil crescer 1%, 2%, o custo dessa nova dívida vai ser muito caro para a sociedade, né? Porque nós vamos estar criando pouca riqueza para suportar o tamanho dessa nova crise, dessa nova dívida. Agora, se a gente conseguir sair bem da crise, crescendo 3%, 4% ao longo dos próximos 3, 4 anos, a partir de 2021, certamente o custo dessa dívida vai ser muito menor e a sociedade vai sentir muito menos os seus impactos. Então, presidente, só para recapitular, então o convite tinha sido feito pelo ministro Ramos e Braga Neto, né, para o senhor conhecer esse centro, e hoje o presidente então apareceu, e o senhor não estava sabendo? Não, claro que não apareceu. O ministro Ramos falou que o presidente deveria descer para acompanhar parte da visita, que depois deveria me convidar para um café. Eu disse, não tem nenhum problema. O presidente da Câmara e o presidente da República podem, no encontro no Palácio, conversar, e acho que tem um diálogo, acho que mostrar para a sociedade que a prioridade precisa ser, né, o enfrentamento dessa crise em todos os seus campos e, claro, a gente sempre precisa gerar esperança para a sociedade nesse momento. Já são mais de 13 mil mortos, a economia entrando numa recessão, que eu acho que vai ser ainda um pouco mais profunda daquilo que está projetado. Então, nos cabe ter paciência e equilíbrio e encontrar os caminhos para o enfrentamento à crise. E esse diálogo, ele durou mais ou menos quanto tempo? Acho que uns 30 minutos. E os senhores conversaram sobre essa declaração que ele fez hoje cedo, né? Falando que o senhor tentava Nosso diálogo foi para manter o diálogo, não foi para nos dividir, né? O outro pleito que eu fiz ao presidente, que ele ficou de avaliar, eu disse que era muito importante, que havia uma demanda muito grande da Câmara, o adiamento do Enem, né? Ele ficou muito sensível, ficou de avaliar e dar uma resposta, porque eu acho que esse tema está sendo muito demandado, e acho que melhor uma solução que passe por uma decisão
do presidente com diálogo com o parlamento do que uma decisão do parlamento de suspender por lei ou por um decreto legislativo a decisão do governo de não adiar até o momento as provas do Enem. Mas só uma última pergunta. Ele acusou o senhor de tentar boicotar o governo com as relatorias que o senhor oferece na Câmara. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós vamos construir os caminhos para o Brasil sair da crise. Eu não vou responder a essa pergunta, né? Eu sei da minha responsabilidade, do meu compromisso com as pautas na Câmara de Deputados. E todos podem ter certeza que os projetos que vêm saindo do plenário da Câmara, não apenas pela minha vontade, mas principalmente pelo trabalho dos 512 deputados, têm sido projetos com textos que são convergentes com aquilo que a sociedade espera da Câmara de Deputados. Presidente, boa tarde. Esse encontro entre os senhores vem no momento em que o Palácio do Planalto está tentando construir uma base de apoio aqui e também, né, no andamento daquele inquérito que apura possível interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal. Como é que o senhor interpreta esse gesto do presidente hoje em chamar o senhor para tomar um café dentro desse contexto? Não, eu acho que o ministro Ramos e o ministro Braga Neto já vieram aqui, fizeram uma visita alguns dias atrás. Eu acho que a gente pode dialogar, né? O correto é que a gente possa estar sempre dialogando. E quando nós tivermos divergência, nós deveremos ter sempre as condições de fazer a crítica um com o outro. Mas eu não quero olhar, né? Eu acho que a crise é tão profunda, acho que a gente deve olhar para frente, como eu disse, né? Não sou líder de um partido, sou presidente da Câmara. E como presidente da Câmara, que representa a população brasileira, eu tenho a obrigação de sempre estar dialogando. E sempre fiz, nunca deixei de dialogar com a equipe técnica do governo, sempre disse isso a vocês, mas no momento que sou convidado pelos ministros e o presidente pede uma conversa, me convida para uma conversa, eu não tem motivo para que eu negue. Coloquei o que eu acredito, ele colocou a posição dele, o importante é que a gente possa estar construindo os caminhos para sair da crise. Não é uma responsabilidade minha discutir formação de base do governo, essa é uma responsabilidade do governo, com os partidos que compõem a Câmara de Deputados e a questão do inquérito que está no Supremo, essa é uma questão também que não cabe a mim ficar avaliando. Presidente, boa tarde. Eu tenho duas perguntas. A primeira delas, olhando para frente, como o senhor prefere olhar, em geral, o senhor acha que depois dessa conversa com o presidente Bolsonaro, ele vai voltar a fazer ataques ao senhor, como dizer que parece que o senhor quer afundar a economia? Entendi. Não vai ter jeito. Não, presidente, eu quero saber, olhando para frente... Traduzindo. Exatamente, tecla SAP aqui. Mas olhando para frente, o senhor esteve hoje com o presidente, conversou com ele. Pelo que o senhor sentiu da conversa, o senhor acha que vai voltar a acontecer um ataque do presidente como esse que aconteceu hoje, dele dizer que parece que o senhor quer afundar a economia? Meu papel é construir, tem sido na Câmara, construir pontes, construir diálogo e construir bons projetos. Isso também passa por um diálogo com o governo. Então, o que eu espero, quando aceitei fazer a visita aos ministros, e esperava, claro, que isso terminasse com uma conversa com o presidente, é exatamente mostrar à sociedade brasileira que acima de críticas, divergências e conflitos, acima de tudo isso está a população brasileira. Esse foi o meu objetivo, mostrar à sociedade brasileira que acima disso, né, às vezes recebemos muitas críticas, mas eu tenho certeza que a Câmara vem cumprindo o seu papel, que os deputados e as deputadas vêm cumprindo o seu papel, e o que eu espero é que a gente possa ter um diálogo que a gente possa somar esforços, voltar a sentar na mesa, os presidentes dos poderes, os governadores. Acho que é importante, não é? Todo mundo sabe das divergências que o presidente tem também com alguns governadores. Vamos colocar isso de lado e vamos sentar na mesa. Vai ter divergência, mas certamente nós vamos ter convergência, né? A gente viu hoje a proposta no seminário aqui na Câmara, da doutora Márcia, mostrando a importância dos agentes de saúde. Será que a gente não consegue organizar um protocolo para implementar aquilo? Né? De que forma que a gente garante o isolamento para as pessoas mais idosas nas comunidades carentes, porque dentro da comunidade elas não vão conseguir ficar protegidas. Então, eu acho que tem muita coisa que a gente vai convergir. Em algumas a gente vai divergir. Então, o importante é que a gente possa estar na mesma mesa, discutindo e respeitando o ponto de vista um do outro. E, desculpa, presidente, só queria saber da medida provisória 966, o que o senhor achou do texto? Tem muita polêmica, tem alguns advogados que consideram a medida provisória inconstitucional, outros estão defendendo.
essa decisão que alguns me cobram de devolver ou não a medida provisória não é uma atribuição do presidente da Câmara e do presidente do Congresso, então não me cabe avaliar essa parte. Ela chegando na Câmara e tramitando, eu vou escolher um relator, nós vamos tramitar e o plenário vai decidir se ela é constitucional ou se é inconstitucional ou se precisa ser modificada para que não pareça que algum agente público está sendo protegido. Juro que é a última coisa que eu pergunto. A MP 966 não foi tema de nenhuma conversa no Planalto hoje? Não. Tá certo, obrigado. Medida provisória da regularização fundiária 910, que vai perder a validade muito provavelmente. O senhor vota o projeto na semana que vem? Quais são as alterações que estão sendo discutidas? Olha, o texto, eu acho que o acordo que nós fizemos, que ouvimos o líder do governo, ouvimos o relator e alguns líderes, né, não todos, porque com essa situação remota às vezes você não consegue falar com todos, foi que o tempo para que as pessoas possam conhecer qual é o relatório do deputado Zé Silva, o que iria a voto e o que vai a voto no projeto de lei, era importante, porque se falava de grilagem, se falava de grandes terras, grandes invasões, e nada disso está no relatório do deputado Zé Silva. Ao contrário, né? Nós, no relatório dele, nós voltamos o marco temporal para 2008, né? Nós não podemos esquecer que já tivemos uma lei em 2009, uma em 2012 e outra em 2017, que de fato legalizou novas invasões. Essa usa o marco temporal de 2008, então nenhuma invasão feita depois de 2008, né, terá nenhum tipo de benefício, então voltamos àquele marco temporal, que foi uma grande vitória no texto com esse acordo, e reduzimos para 6 módulos. Né? O governo queria 15, né, alguns deputados ligados ao meio ambiente queriam 4, acho que 6 módulos é um acordo razoável, atende 97% das terras, mas principalmente as pequenas terras e as pequenas para médias por causa dos 5, 6 módulos. Então, acho que é um acordo que é muito diferente do texto do governo. Ao contrário, o texto do governo era muito divergente da proposta do deputado Zé Silva, inclusive botando muitas travas, né, importantes, né, de documentação, de tudo que precisa ser entregue. E a outra trava que ele se colocou na última hora, na quarta-feira, foi a proibição de que familiares igual pudessem ter uma terra contígua na outra, que poderia depois gerar uma grande terra. Então, eu acho que se fez tudo que se podia fazer para se garantir a preservação do meio ambiente, mas regularizar a terra daqueles pequenos produtores que, de fato, já estão lá há muitos anos e que isso não vai gerar nenhum tipo de impacto negativo no meio ambiente. Então, acho que foi importante nos dar tempo até quarta-feira para que a gente possa explicar a verdade. Por exemplo, o Fantástico fez uma matéria no domingo tratando de uma terra indígena. No relatório do Zé Silva, essa terra já está protegida, porque aquela terra teve problema em 2010 e o relatório dá o marco temporal em 2008. Então, ela está protegida. Então, é importante que vocês tenham a informação daquilo que foi construído de acordo, né, independente de divergências ou não, mas não a gente ficar discutindo baseado em algo que não existe mais, que era o texto original do governo. Agora, o presidente Jair Bolsonaro fez críticas ao senhor e à Câmara dos Deputados por conta dessa medida provisória, de deixar caducá-la, e também por conta de outra medida provisória que o senhor distribuiu como relator, o deputado Orlando Silva, da oposição, que é aquela da possibilidade de reduzir jornada e salário ao mesmo tempo. Como que está a discussão dessa outra medida provisória? Como o senhor avalia essas críticas? A 936, nós vamos fazer uma reunião amanhã com o relator, com a equipe técnica do governo. Olha, o Orlando Silva, todas as matérias que ele relatou na Câmara, na minha presidência, todas ele aprovou por unanimidade. Pode ter certeza que é um grande relator e vai fazer um grande trabalho na 936, respeitando, né, o corpo da medida provisória do governo, que é muito bom. Ele concorda, nós concordamos que o que saiu do governo saiu com muita qualidade. Agora, tem demandas da sociedade representada no parlamento. Eu acho que o escopo principal estará 100% garantido e alguns acréscimos que não podem gerar nenhum grande aumento de despesa. Eu acho que essa tem que ser a nossa grande preocupação, porque nós não podemos, né, sem um cuidado maior, gerar novo aumento de despesas, porque tem outros temas que também vão precisar de recursos públicos. Presidente, o que faz o senhor acreditar que dessa vez, depois dessa conversa, vai ser diferente com o governo? Vocês falaram também sobre essa aproximação do governo com o Centrão. O que te faz achar ser diferente? Eu tratei dos partidos, tratei da relação da presidência da Câmara com a presidência da República. Eu não sei, mas o importante é que a gente mostra ao presidente qual é a pauta da Câmara, que nós queremos diálogo, que nós queremos gerar convergência, que nós queremos mostrar para a sociedade que nós podemos ter essa unidade, essa convergência para salvar vidas e para salvar
os empregos e a renda dos brasileiros. Independente do que vai acontecer amanhã ou depois da manhã, o meu papel institucional é tentar construir as pontes e mostrar à sociedade que nesse momento em que todos estão aflitos, preocupados, estão perdendo os seus entes queridos, né, que aqueles que comandam os poderes da República têm, acima de brigas, de divergências, de conflitos, de disputas, acima disso, tem o interesse da sociedade brasileira. Obrigado.